louvar o Senhor só com o coro de um hino. E eu quero aqui, eu sei que já foi contado, mas o Senhor, Ele fez algo de grandioso na minha família essa semana, né? Deus é o mesmo, irmãos. Ele não continua porque Ele não muda, então Ele é o mesmo, sempre vai ser o mesmo. Meu avô teve internado na virada de ano, né? Desde o dia 29 até o dia 1º. E eles diziam que meu avô estava com problema de coração, meu avô estava inchando bastante. Ficou lá no Miguel Couto. Recebeu alta no dia 1º, porque apesar disso ele estava bem. Quando foi no dia 5, eu consegui marcar um médico para ele, que atende no Meier. O médico já tinha atendido ele outras vezes. E esse médico, ele faz um check-up geral, ele mesmo faz a ultra, ele mesmo faz tudo o que tem que fazer. E ele fazendo o exame do meu avô, ele falou, olha, o coração do seu avô está ótimo, vamos ver o que é isso daí. E quando ele desce para o abdômen do meu avô, acompanhando a artéria aorta, ele vê um aneurisma de 7 centímetros. E ele disse, está prestes a romper, corre para o hospital. Chegando no hospital, eu fiquei naquele desespero, né? Aquelas coisas, estava lotado, já estava com esse negócio da coronavírus. E apesar de ter 88 anos, irmãos, é muito difícil as pessoas darem prioridade. Mas graças a Deus conseguimos. E o médico internou ele, mas internou com muita indiferença. Tipo assim, não vamos fazer nada. Ele tem 88 anos e é a principal artéria do corpo. Nós vamos internar porque você chegou aqui, tipo, eu não tenho para onde correr, eu tenho que internar ele, né? Não posso liberar assim. Quando meu avô ficou internado, no outro dia nós soubemos que ele estava num box para Covid, ele testou positivo. Aí eu fui conversar com o médico falou, agora que nós não vamos poder fazer nada mesmo, porque se a gente operar, corre um risco muito grande de trombose. E a gente não quer isso. E eu falei, mas e se romper, doutor, como é que fica? Ele, meu avô vai sangrar até morrer. Ele, não se preocupa, a 3 batidas do coração ele não sente mais nada, como se isso fosse consolo para a gente, né? Isso foi na quinta-feira, foi se passando o final de semana, e a gente ali todo dia um visitando. Não podia entrar no boxe de Covid, mas a gente ali olhando e pegava ele pela porta. E meu avô é servo de Deus, irmãos. Meu avô, você olhando para ele, é um senhor assim bonito por dentro e bonito por fora, porque tem o Espírito Santo de Deus. Sabe? E quando foi na segunda-feira, eu falei, Senhor, não pode ficar assim, porque os médicos não entravam para examinar, não tinha clínico, não faziam um exame de sangue. Meu avô estava lá 5 dias sem fazer absolutamente nada. E eu falei, Senhor, alguma coisa tem que ser feito. E Deus falou comigo, vai porque eu vou entrar contigo naquele hospital. Irmãos, eu me arrumei, fui com cara de rica, me enchi de Deus e falei, eu vou. Chegando lá, primeiro eu tentei conversar com uma médica, Deus colocou logo uma clínica geral e falou assim, vou te dar o caminho. Você vai lá na direção do hospital. Eu cheguei lá na direção, a moça falou assim, a diretora está em reunião. Eu falei, não tem importância, eu vou esperar. Deu 5 minutos, ela me atendeu. Foi muito solícita. Eu falei com ela, meu avô está num boxe do Covid. Ela, existe um boxe do Covid aqui? Ela não sabia que tinha um boxe de Covid, então não tinha médico para o boxe de Covid. E as pessoas estavam lá simplesmente, ao Deus dará, esperando o tempo passar. Isso é a realidade da saúde pública, irmãos. E ali ela falou, você faz uma carta porque eu vou ver isso daí. E a cirurgia vascular vai ter que entrar lá. Eles não queriam. Aí quando eu subi para falar com o médico já saiu enfesado porque ela já devia ter ligado para ele. E ele falou que não iria conversar comigo porque ele não queria pegar Covid. E eu falei para ele, você recebe insalubridade para isso. Você trabalha no hospital infectado. Tanto Covid quanto outras doenças. O senhor precisa trabalhar. Eu falei, eu só saio daqui quando alguém entrar ali e examinar o meu avô. Profetiza, mas age também, irmãos. E eu fiquei ali, irmãos. E foi se passando o horário, isso era 1h30 da tarde. Quando foi 3 horas da tarde, o médico saiu da cirurgia. Não foi esse chefe, foi um outro mais novinho. E foi lá examinar o meu avô. Ele saiu para falar comigo. Foi muito manso. Mas já viu aquele manso que se ele pudesse, ele te batia?
Aquela pessoa que está sendo educada com você, mas você sabe que se ela pudesse, ela te esganava. E eu também fui bem tranquilona com ele, mas também se eu pudesse, voava nele. E ele foi falando, irmão, Deus foi me dando tanta sabedoria que ele virou para mim e falou assim: você é da área médica? Aí eu não sou, não. Mas não é porque eu não sou da área médica que eu tenho que ser burra. E eu sei que ele está ali dentro, ele precisa fazer exames. O exame é o de menos, o exame é de menos, não. Você não tem visão de raio-x, você não tem visão de tomografia, então só precisa prescrever exame. Você está causando um mau relacionamento da equipe. Eu falei, eu não vim aqui para ter bom relacionamento com a equipe, eu vim aqui para o meu avô ser tratado. Ele falou assim, o chefe falou que você chegou lá dentro e disse o que ele tinha que fazer. Eu falei, não, quem disse que o que ele tinha que fazer era o meu Deus. Irmãos, deu 10 minutos, eu entrei dentro do carro, chorei, porque eu fico nervosa, eu sou assim, irmãos. Eu falo, mas quando eu estou sozinha, eu desabo. Aí meu avô ligou para mim, o celular fica com ele, né? Ele ligou para mim, Priscila, já vieram aqui, já colheram meu sangue, já disseram para mim não tomar meu café, já disseram que eu vou ter que fazer um exame de tomografia. Irmãos, e as coisas foram acontecendo. E tudo quanto é exame que meu avô não tinha feito, meu exame fez. Ele fez. Aí o médico, no outro dia, a gente foi lá para visita, né? Eu falei, mãe, entra você, que eles não vão querer falar comigo, né? E minha mãe entrou e falou, não tem aneurisma nenhum. Irmãos, eu tenho um exame com aneurisma e um exame sem aneurisma, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Eu me lembro que muito angustiada no fim de semana, eu dobrei o meu joelho na minha cama, porque eu oro assim, irmão, na minha cama. E eu dobrei o joelho na minha cama e falei assim, Senhor, Tu é médico por excelência, Tu conhece cada célula do corpo humano, Tu tem o poder de entrar lá, colocar a mão dentro dele e fazer essa cirurgia. E Deus ouviu as nossas orações. A luta continua, irmãos, porque veio uma alteração nos rins, mas Deus é Deus, irmãos. Nosso corpo é humano, né? Ele tem os problemas dele. Mas eu quero declarar aqui com esse hino que ele não tarda, ele não falha, ele não perde batalha, ele derruba gigante, ele derruba muralha, ele passeia no fogo, ele caminha no mar, e se tem crente na cova, ele faz leão jejuar. Você pode louvar comigo? Eu não sei que tom eu canto, moço, então é melhor esperar eu começar a cantar, né? Ele não tarda, não falha, não perde batalha, derruba gigante, derruba muralha, passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, faz leão jejuar. Ele ordena, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. E quando ele opera, ninguém pode impedir. Declare isso comigo. Ninguém vai impedir o que Deus tem para lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. E ninguém vai apagar o que Ele já assinou. Deus hoje decretou vitória para você. Acho que você irá vencer. Ele está no controle de tudo. E tem todo o poder, mas ninguém vai impedir o que Deus tem para lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. E se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele já assinou. Deus hoje decretou vitória para você. Acho que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Ele está no controle de tudo. Aleluia! Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Obrigado, tá, irmãos? Deu tudo certo. Ele está aqui, aleluia.
Mateus 21. A partir do versículo de número... Vamos ler, vamos fazer o seguinte, como eu vou percorrer todo esse capítulo de número 21, rapidamente, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Diz assim, verso de número 37, Mateus 21, 37. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Amém? Só até aqui, em nome de Jesus. Irmãos, eu não queria ministrar essa mensagem, eu falei, eu vou pregar Ezequiel 37, né? Profetiza, né? A gente pensa logo em Ezequiel 37. Aí Deus falou assim comigo, tu não se manda. A gente escuta muito, né? A gente que é pentecostal, eu cresci ouvindo isso. Eu sou vaso de conserto, né? Desde quando, né? Vaso conserta vaso. Quando o vaso quebra, tem que ir para a olaria. Vaso não conserta vaso, né? Quem conserta é Deus. A gente tem que entender que quem manda é Ele. Aleluia. E eu percorrendo esse capítulo de número 21, aprendi muita coisa, irmãos. Eu quero dividir com vocês aquilo que eu aprendi. Olha só que coisa linda. Ele começa assim. Aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Jesus, ele entra, ele manda ali preparar um jumentinho, né? Ele diz assim, olha como Deus fala assim, vai lá. Ele não pede, ele diz assim, vai lá e pega. Se alguém disser alguma coisa, você dá satisfação. Coisa linda, né? Você sabe o que é isso, irmão? Eu falei, Senhor, por que tu faz isso, Jesus? Ele falou, porque tudo é dele. Quando as coisas são dele, ele não tem que estar pedindo para usar. São todas, tudo é feito para ele, tudo é feito por ele, os animais, os seres humanos, é tudo dele. Então ele fala assim, ó, tu vai lá e pega para mim. Se alguém disser alguma coisa, tu dá uma satisfação e tu diz que o mestre está precisando usar. Tu diz, ó, o mestre está precisando usar. E a pessoa vai liberar, porque quando o mestre está precisando usar, ele usa mesmo. Eles foram lá, forraram o jumentinho, Jesus foi entrando em Jerusalém, e lembrando a vocês que essa já é a caminhada final ali do ministério terreno de Jesus, nós estamos caminhando ali próximo, né, à crucificação, então as pessoas ali começam, quando vem a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, as pessoas começam a dizer, Hosana, glória a Deus, né, bendito seja o Senhor, Hosana ao Rei. E as pessoas começam ali a adorar ao Senhor. E elas pegam ali os galhos e elas começam ali a adorar o Senhor com aquilo que elas tinham de coração. E os fariseus começam a ficar ali enfurecidos, começam a ficar ali. Porque, irmão, qual era o problema dos fariseus, dos doutores da lei daquela época? Entenda isso. Eles estudaram. Eles cumpriram toda uma liturgia para estarem na posição que estavam. E Jesus para eles veio do nada. Diga assim, do nada. Cuidado com quem você acha que veio do nada. Todo mundo tem uma história, a história dele é de trono. A história dele é desde a antiguidade, não se viu e nunca se ouviu falar. Antes que houvesse dia, eu sou, e operando ele, quem impedirá? Irmãos, ele podia não ter cumprido as escolas dos profetas, ele podia não ter cumprido toda aquela liturgia. Então eles ficavam, que autoridade é essa que esse homem tem? Esse homem se sente, e agora as pessoas estão sendo persuadidas por ele. E ele ali na cidade, entrando e sendo adorado, e indo em direção ao templo.
Diz assim, ó, verso 8, para você ver que eu estou acompanhando a palavra, do capítulo de número 21. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhavam pelo caminho, e a multidão que ia adiante. E aqui seguia, clamava, dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Aí nós vemos a história logo abaixo, a partir do verso número 12, que Jesus, ele entra no templo, e aquela história que as pessoas muitos se assustam, porque Jesus, ele sai da sua mansidão, e ele entra no templo, ele começa a ver ali os cambistas, aqueles que vendiam os animais para o sacrifício, e Jesus começa a derrubar tudo, Jesus começa a quebrar tudo, e as pessoas ficam apavoradas, porque nunca, Jesus era hostilizado e não falava nada, né? Jesus era ali, calmo, manso, tranquilo. Mas naquele momento, irmão, Jesus, ele tomou aquela atitude, ele começa a derrubar aquilo, ele vê o templo, que era um lugar de adoração, era um lugar de cura, era um lugar de remissão, e ali ele começa a ver aquele lugar como lugar de comércio. E Jesus derruba tudo e diz, não, aqui ninguém vai mais lucrar com pecado. Porque as pessoas viviam de vender animais para o sacrifício. Só que depois de Jesus, a redenção não precisaria mais ser dessa forma. E Jesus estava derrubando tudo e dizendo, ei, aqui ninguém mais vai lucrar com o pecado de ninguém. O meu templo não mais vai ser lugar para isso. Aqui não. Logo depois que Jesus ele expulsa, eu estou correndo um pouquinho. Logo depois que Jesus ele expulsa aqueles cambistas, e Jesus ele faz aquela limpeza no templo, a palavra vai dizer, olha só, que começa a se aproximar. Ó, e foram ter com ele no templo, verso 14, acompanhem comigo na sua Bíblia. Cego, coxo, e Jesus o curou. Então Jesus diz assim, não, aqui não vai ser mais lugar aonde as pessoas vão lucrar com o pecado. O templo é lugar de cura. Irmãos, aquelas pessoas não tinham condições de pagar pelos seus pecados para remissão. Aquelas pessoas não tinham condições. Naquele tempo não tinha INSS, eles não tinham como nem comprar uma rolinha, nem uma pomba. As pessoas viviam à margem da sociedade. E Jesus fala assim, olha, eu vou tirar quem não era para estar e está, e eu vou colocar quem é para estar dentro. Você está entendendo o raciocínio? Jesus falou assim, eu vou tirar quem está mal intencionado e eu vou colocar quem precisa. E as pessoas começaram a chegar, e Jesus começou a curar, e a operar maravilhas, e a fazer milagres, e os fariseus olhando. Os fariseus olhando aquilo que Jesus fazia, preste atenção. Irmão, tem gente que até contempla o que Jesus faz. Mas a dureza do coração é tão grande que não consegue reconhecer quem Ele é. Tem gente que vê Deus operando, tem gente que vê Deus usando, que vê Deus trabalhando, mas o coração é duro. E eu não estou falando aqui, irmão, de ímpio, não. Nós estamos falando aqui de crente. De religiosos. De pessoas que se acostumaram tanto com a mesmice. Pessoas que não faltam um culto. Pessoas que conhecem a Bíblia melhor do que eu. Elas só não têm intimidade com o autor da Bíblia. Elas só não conseguem sentir mais o arrepio. Elas só não conseguem mais sentir a vontade de sair correndo que dá quando ele chega. Elas só não conseguem sentir o que a pessoa, o que a irmãzinha, o que o irmãozinho do lado sente quando ele levanta suas mãos para adorar. Tem gente que olha Jesus fazendo e não consegue compreender.
E até hoje Jesus é mal compreendido, irmãos. Até hoje, eu vou falar isso aqui, eu preciso falar isso aqui. As pessoas querem dizer como Deus tem ou não tem que trabalhar. Pessoas que dizem Deus age e assim Deus não age, e assim quem o Senhor é para te dar satisfação de como Ele age. Eu quero saber quem somos nós na fila da cruz do Calvário para abrir a nossa boca e dizer: Deus age assim, isso é de Deus, isso não é de Deus, essa vai para o céu, essa vai para o inferno, esse está perdido, essa está salvo. Quem é você? Quem sou eu? E eles ali olhando Jesus curar, o que era para eles fazer? Realmente esse homem é diferente. Realmente esse homem tem algo de Deus, nós precisamos reconhecer. Mas o medo de perder a posição era maior. O medo de alguém ocupar o lugar era maior. O medo de alguém ser mais honrado era maior. Não é que eles não reconheciam que Jesus tinha algo diferente. Eles sabiam que Jesus tinha algo diferente. O problema é que eles não conseguiam ser iguais a Jesus. Então a inveja entra. A vontade de destruir entra. E ainda hoje, irmão, no nosso meio é assim. Deus, Ele distribuiu o dom. Tem gente que canta, tem gente que prega, tem gente que toca, tem gente que ora, tem gente que faz. Nós somos diferentes. Mas tem gente que não pode ver o outro sendo usado diferente. Que torce logo o nariz. Irmãos, eu sei que essa é uma mensagem dura, irmãos, mas eu vou entregar aquilo que o Senhor mandou entregar. Enquanto nós vivemos essas picuinhas dentro da igreja, quem era para estar sentado aí do teu lado está lá fora. Porque a gente perde tanto tempo. Em vez de orar para quem está lá fora, fica: Senhor, mostra que Tu é minha justiça. Mostra o que o irmão fez comigo. Não me deu a paz do Senhor. Sentou na minha cadeira. Não olhou para mim. E fez assim, e fez daquele jeito. E Deus falando: ei, quem está lá fora? Tu não vai buscar, não? Enquanto vocês ficam tempo brigando entre si, tem gente lá fora morrendo sem a salvação porque você não abre a tua boca. Porque fica preocupado com as coisas desse mundo. Irmão, o dia que a trombeta soar, não vai ter cargo, não vai ter nada disso, não. Nós vamos subir e eu vou ser igualzinho a você lá em cima. Você vai ser igualzinho a mim. Para Deus não tem esse negócio, não. Isso é coisa terrena, porque o Senhor é organizado e precisa ter organização na casa dele. Mas a gente precisa entender isso. Tem gente que diz: eu não vou mais para a igreja. E se o pastor não for me buscar e não for telefonar, o pastor não me telefona. O pastor não me liga. Irmão, visita é para quem está doente. Para quem pode vir para a igreja, venha para a igreja. Visita é para quem está doente. Quem pode ir para a igreja, vem para a igreja, irmão. Ah, mas a irmã olhou para mim de cara torta. Senta no outro banco, irmão, e ora para Jesus converter ela. Enquanto a gente perde tempo, Senhor, me defende. Senhor, faz por mim. Eu já fiz o que eu tinha que fazer por você, já salvei a tua vida. Agora, se você não tem a coragem de olhar com o mesmo olhar de misericórdia que eu olhei para você, para a vida do teu irmão, eu já não posso fazer mais nada. E Jesus está ensinando. Irmãos, eu fico imaginando aqueles homens que andavam com Jesus, né? Tanto é que eles deixaram isso aqui para a gente, essas pérolas. O tempo todo Jesus faz tudo para que a gente aprenda, irmão.
Aí depois que Jesus ele cura, depois que acontece isso tudo, Jesus vai para Betânia, dorme no outro dia. Jesus vai lá e ele sente fome. Aí ele olha para uma figueira cheia de folha. Ele falou, lá eu vou encontrar alguma coisa, né? Estou com fome. Jesus sentia fome, é humano também. Foi lá, viu aquela coisa bonita de longe, né? A gente olha aquela árvore, ela fala assim, oh meu Deus, eu vou chegar lá, vai. Chegando lá só tinha folha. Na hora que, olha como é que a postura de Jesus, que até então era manso, tranquilo, mas se aproximava, irmãos, o fim do seu ministério terreno, ele precisava dar um intensivão para o povo. Então ele começa quebrando tudo no templo e falou, ó, templo eu vou ensinar para vocês, traduzindo, templo não é lugar de ficar fazendo essas coisas não, templo é para que as pessoas entrem e sejam curadas, eu estou ensinando para vocês como é que faz. Agora ele olha para a árvore e ele diz assim, ó, não tem não fruto em ti? Ele amaldiçoa a figueira na hora seca. Na hora a figueira seca. Eu estou falando de Bíblia, irmão. Isso aqui os irmãos já conhecem, né? E de manhã, voltando para casa, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Imediatamente aquela figueira secou. Eles ficaram admirados, né? Sabe o que o Senhor está falando, irmão? Não é mais tempo de ficar com a aparência de crente. Não é mais tempo de ficar só com a aparência de crente, melhor dizendo. Que crente tem que saber como se veste, né? Como se porta, tem que saber, a gente tem que saber. Mas tem gente que você chega perto dela e diz, meu Deus, as irmãzinhas, né? Antigamente era muito assim, né? Agora não, que a gente está mais moderno, né? Antigamente usar saia jeans com tênis era uma coisa que ninguém fazia. Agora, maravilha, que eu só ando assim. Aí a pessoa vai chegar e falar assim, essa tem cara de crente, mas tu vai lá, irmão, quando tu pede uma palavra, ô Jesus, é assim mesmo, irmã, daí para pior. Os tempos estão difíceis. A coisa está ficando preta. E eu estou passando por luta também. Não tem fruto nenhum. Os fariseus eram a mesma coisa. Jesus falou, por fora estão tudo ali, ó, adornado, por dentro, podre, sepulcro caiado. Tem nada para oferecer. Nada para oferecer. Irmão, não dá mais tempo. Jesus está falando aqui através dessa figueira. Ei, não dá mais tempo de ter só aparência. Tu pode ter uma folha só, mas seja cheio de fruto. Outro dia, um tempo atrás, estava rolando no Facebook uma mangueira, né? Onde estava plantada, acho que era numa latinha, e só tinha umas 2 folhas, uma manga enorme. Eu falei, Senhor, como é que pode? Assim são os crentes, irmão, que são fiéis ao Senhor. Estão passando pela luta, a tempestade já levou as folhas tudinho, mas o fruto tu não leva, não. Ei, eu tenho raiz. Tu pode olhar para mim, tu pode não dar nada por mim, mas fruto eu tenho. Jesus está ensinando para ele, ei, não se preocupe em ter muita folha, não. Pode andar do jeitinho que vocês andam, pode ser do jeitinho que vocês são. Eu chamei cada um de um jeito diferente, mas olha, eu quero que vocês vão e deem fruto. E que o vosso fruto permaneça. Permaneça. Os discípulos ficaram maravilhados, depois vem o batismo de João. Aí nós vamos entrar agora na parábola. A partir do verso 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, preste atenção nisso, pai de família, que plantou uma vinha, ele circuncidou-a de um valado, ele construiu nela um lagar, ele edificou uma torre, e depois que ele fez isso tudo, ele arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. O que ele falou? Eu vou preparar tudo. Tudo aquilo que precisa para dar fruto, eu vou preparar. Ele está falando aqui do povo de Israel, irmãos.
tudo aquilo que o povo de Israel precisava para adorar com sinceridade, o povo tinha. O Senhor, ele preparou o povo na base do milagre. Abrindo madre, fazendo milagre, cuidando do povo. E assim são as nossas vidas também. Então Jesus estava falando, tudo aquilo, o povo não pode dizer que faltou nada, porque tudo o que precisava fazer eu fiz. Ele plantou, ele cuidou, ele comprou a semente, ele mesmo fez o que tinha que fazer. Agora ele falou, vocês trabalham, e quando chegar a hora de colher os frutos, eu vou me apresentar. Eu vou aparecer. Porque a vontade de Deus nunca foi ter só um povo peculiar, separado. Por que Deus chama Israel? Israel é um povo separado por Deus, já foi falado isso aqui. Mas era para ser referencial para as outras nações. Eram para as pessoas olharem para Israel e dizer assim, eu quero o Deus deles, eu quero ser como eles. Mas Israel fazia tudo o contrário, né? Ele olhava para os outros povos e ele dizia assim, eu vou me misturar, eu quero ser como eles, não importa aquilo que o Senhor faça, não importa aquilo que o Senhor fez. Quanto mais Deus fazia, mais o povo queria que Deus fizesse. E assim, essa sociedade, esse farisaísmo, essa hipocrisia foi se postergando até o momento que Jesus chega. E Jesus chega para dar um fim nessa história. E as pessoas olham, irmãos, e ele contando essas parábolas, e ele diz assim, e chegando o tempo dos frutos, ele enviou quem? Seus servos, os lavradores, para receber os seus frutos. Quem são esses servos, irmãos? São os profetas, são os pregadores, são as pessoas que Deus levantou. São as pessoas que Deus levantou para dizer, ei, volta-te. Volta-te para o teu caminho. O Senhor, ele te chama. Deus tem algo contigo. E diz a palavra do Senhor que esses homens, o que eles fizeram, irmãos? De olho na vinha. De olho no fruto. Eles mataram esses homens. Depois ele enviou outros servos, verso de número 36 que eu estou. Em maior número do que os primeiros, eles fizeram o quê? O mesmo. Porque quando a pessoa tem um coração duro, irmãos, é assim que ela faz. Ela despreza aquilo que vem de Deus. Ela despreza aquilo que vem de Deus. E ela diz assim, ó, e por último, ele enviou o seu filho dizendo, terão respeito ao meu filho. Eu quero trazer um pouquinho, eu já estou terminando esta mensagem para o nosso tempo. Tem gente que é tão cara de pau, que não consegue compreender que ele não plantou nada, que ele não comprou a semente, que ele não preparou o cercado, que ele não construiu a torre, mas que ele quer tomar posse do fruto e ainda dizer, fui eu que fiz. Tem gente, vou traduzir para que você possa entender, né, pastor Natanael? É assim, né? Chega agora e já quer sentar na janela. E para sentar na janela, se for preciso, ele mata o irmão que está do lado, ele fere com a língua, ele derruba, ele faz, ele pisa, ele humilha, para tomar posse daquilo que ele não plantou, ele perde todos os seus escrúpulos, ele não quer saber, ele fica cego, e ele vai em frente e ele não quer saber. Nós vivemos nessa sociedade. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer assim, antes de tu chegar na Despertando Vidas, alguém já tinha plantado. Antes de você chegar aqui, alguém já tinha cercado. Antes de você chegar aqui, Deus chegar aqui também, alguém já tinha construído a torre. Então não vem mandando aqui, querendo você chegar aqui e dizer que isso Deus faz, e isso Deus não faz, porque aqui tem dono.
O dono não é o pastor Natanael, não. Ele é um instrumento de Deus para que isso aconteça. Então, que você que respeite aquilo que Deus orienta. Você que respeite aquilo que sai da boca dele. Porque Deus fez ele um homem manso. Deus fez ele um homem calmo. Mas Deus também fez um homem cheio de autoridade. Cheio de visão. Cheio de discernimento. Tem gente que chega e diz assim, não, eu vou mudar tudo. Tem gente que chega e diz assim, não, eu vou fazer diferente. Tem gente que chega e diz, está sem visão. Tem gente que chega e diz assim, não está certo. Deus não faz assim, Deus não opera assim. E Deus está falando, onde estava você quando eu comprei a vinha? Onde estava você na hora de plantar? Aonde estava você no dia que eu construí a torre? Aonde estava você? E agora que chega a hora dos frutos, você quer dizer, bater no peito e dizer assim, não. Eu não vou deixar ele entrar não, porque eu vou tomar posse de tudo. Irmãos, entenda uma coisa. Eu estou falando isso aqui, talvez você não esteja compreendendo muito bem aquilo que Deus está falando. Mas nós precisamos entender que aquilo que Deus nos deu, mas na verdade Ele nos confiou, a palavra eu acho que seria essa. Nos emprestou, exatamente, muito obrigada. Tem gente que diz assim, não porque eu prego. Tem gente que diz assim, não porque eu boto a mão e faço. Tem gente que diz assim, não, porque eu abro a boca e canto e quebro tudo. Tem gente que diz assim, não, e eu oro e Deus responde. Tem gente que diz assim, porque eu faço e aconteço, e Deus está dizendo assim para nós, ei, lembra de quem plantou a vinha. E lembra que o fruto que você dá, a honra e a glória é dele. Aqui o Senhor está falando assim, ei, eu criei o povo, eu dei uma estrutura para o povo, e agora que eu peço ao povo a minha honra, a minha glória, os frutos desta videira, o povo despreza. Então eu vou enviar o meu filho, e ele envia o filho. E ele diz assim, talvez o meu filho eles respeitem. Eu digo para você assim, ou melhor, eu pergunto para você, estão respeitando o Filho de Deus? Não estão não, gente. A maioria não respeita mais não. Tem pessoas, pastor Nael, como eu falei no início aqui, de igrejas que pela misericórdia, o senhor sabe disso, o senhor é amigo de muita gente. E o senhor sabe que tem igreja que Jesus já não entra há muito tempo porque ele não tem espaço. Não respeita. A decisão é tomada por eles, a decisão não é tomada na oração. Eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja que ora. Eu louvo a Deus que nós somos uma igreja que pergunta ao Senhor, é da tua vontade? A nossa vida tem que ser pautada nisso, é da tua vontade? O Senhor nos ensinou a orar e diz assim, seja feita a tua... Eu tenho a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Nós estamos vivendo um tempo de despertamento espiritual, irmãos. E ele está às portas. Eu não sei se você está sentindo isso, mas ele está às portas. Nós sentimos, irmãos, que não dá mais tempo de viver de aparência, não dá. Não dá mais tempo de ficar em cima do muro. Não dá mais tempo de dizer não. Deixa eu pintar e bordar mais um pouquinho que daqui a pouco eu entro na posição. Não dá mais tempo. Porque o dono da vinha está vindo. E ele disse, eu enviei o meu filho. E eles mataram. Mas um dia ele volta. Um dia ele
volta e um corpo glorificado. E ele não vem como advogado, não, ele vem como juiz. Ele vem como juiz. E diz assim, olha que coisa. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo a esperança. Isso é Jesus falando a esperança que Deus tinha no seu coração em enviar o seu filho para aquele povo e para a humanidade. Ele diz assim, terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é herdeiro. Matemo-los e apoderemo-nos da sua herança, e lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E dizem eles, dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem frutos. E disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dada a uma nação que dê os seus frutos. Tem gente que fica assim, eu tenho promessa. Eu tenho promessa, eu tenho imunidade celestial. Eu posso brincar à vontade, eu posso fazer... Irmão, ele está falando aqui de Israel. E ele está dizendo assim, porque tu rejeitou o filho, eu tiro a promessa de cima de você e eu dou para aqueles que recebem. Dá glória a Deus, porque nós somos um daqueles que receberam. E ele diz mais, ó. E os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falava deles. Vamos voltar lá. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Irmãos, é muito bom falar que Deus é bom. Oh, Deus faz maravilha. Deus é maravilhoso. Deus restaura, Deus cura, Deus faz, Deus trabalha, mas Deus também age com autoridade e com rigor. Deus também age de forma a chamar a tua atenção para que você compreenda a autoridade que Ele tem e que Ele não é um boneco que você manipula e que nem diz faz, e ora e pede, e na hora dele colher os frutos diz, eu não tenho nada para apresentar. Somos egoístas, irmãos. Eu sou egoísta. Deus fez uma cura tremenda na vida do meu avô e ontem eu fui pregar lá em Engenho da Rainha. E eu falei assim, Senhor, eu estou um caco. Estou um caco porque deu uma alteração nos rins do meu avô, provavelmente é um câncer. E eu sei que tu vai levar meu avô, que tu já falou para mim. É todo dia, um dia a gente vai morrer, né? A gente fica triste. Aí eu estou um caco, o Senhor falou assim, minha filha, acabei de fazer uma cirurgia no teu avô e tu tá um caco. Eu não sei como é que Deus fala contigo, irmão. Comigo Deus fala assim. Eu sentada lá no altar, a Diana estava cantando. E eu, Senhor, tu sabe, né, Jesus, pobre, coitada de mim. Tô um caco. Aí Deus falou, não quero nem saber como é que tu tá. Abra a tua boca, que tu não veio contar derrota, não. Tu veio contar vitória. Eu acabo de fazer um milagre, tu já está querendo outro. E tu não reconhece aquilo que eu faço hoje. Vamos viver o hoje de Deus. Fique de pé, irmão. Eu vou passar a palavra para o pastor Natanael. Quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.